Olá, meus amores, boa noite. Meu nome é Maria Regina Santin, sou psicóloga clínica e exerço atividade em consultório há 30 anos. Vamos dar continuidade então aos nossos vídeos, falando agora um pouco sobre os pacientes transplantados, transplante cardíaco, transplante de fígado e o que acontece a nível inconsciente. Por que é importante fazer terapia nesse tipo de paciente? Falar um pouquinho também sobre a cirurgia bariátrica, né? E eu vou finalizar com uma frase para que vocês reflitam, tá? Eu vou falar um pouquinho também sobre ela. Então, assim, o transplante cardíaco, vamos falar de coração, né? Vamos pensar em batimentos cardíacos. Batimentos de quem? Pensem num órgão que é vital e que vem de um doador cuja origem você não sabe, às vezes sabe e é pior ainda saber, porque alguém teve que morrer para você viver, né? De qualquer maneira, é uma situação na qual precisamos trabalhar o inconsciente do indivíduo, porque o órgão vital dele vai para o balde, literalmente. Vocês já pararam para pensar que um órgão da pessoa vai para o balde? E que vem um outro órgão dentro de um recipiente que vai ser colocado nele e que muitas vezes ele não sabe de onde vem? E que fantasmas permeiam isso, né? Histórico permeia isso, a vivência permeia isso. Então, assim, o que é básico nessa situação é o fantasma do doador, né? Quem é esse doador? Tem pacientes que chegam a ver o fantasma do doador no quarto do hospital. Então, veja o poder da mente e o poder desse inconsciente regendo os comportamentos, como regente de uma orquestra, né? Então, precisamos prestar atenção nesses pacientes, nessas pessoas que recebem o transplante cardíaco. Eles são a própria fênix, né? Qual é a história da fênix? É a ave que ateia fogo em si mesma e renasce das cinzas. Isso é muito complexo e muito profundo para uma pessoa, para um ser humano, né? É uma questão para se lidar e precisa ser aprofundada numa psicoterapia. Precisa haver um preparo para esse transplante. Precisa haver um acompanhamento e um pós-cirúrgico, tá? E mesmo assim é complicado. Uma certa ocasião, um paciente tirou um tumor no cérebro. E esse paciente relatava que foi tirado um monte de sujeira da cabeça dele, né? Para ele foi tirado um monte de sujeira da cabeça dele, mas, na verdade, nós estamos falando das bactérias, estamos falando de um monte de bichinho que estava ali e que para ele constituía um grande fantasma. Era apavorante, ele tinha que lidar com medos muitas vezes irracionais, e medos esses que estão no inconsciente, enraizados. Então, precisamos dar atenção especial aos transplantes, aos transplantados. Transplante de fígado. O mesmo fantasma permeia. Qualquer transplante, qualquer. Você vai literalmente colocar seu órgão no balde e vai receber de outra pessoa. Ah, mas e se essa pessoa foi um ladrão que recebeu um tiro num... Não importa, mas para a pessoa que vai receber o órgão, sim, tá? Então, por isso pode ocorrer a rejeição também. A rejeição começa na mente, ela começa no mental. O mental é que conduz toda essa questão. Então, é muito importante o trabalho com os transplantados. O transplante de fígado também é uma coisa delicada, por quê, gente? Porque quem faz transplante de fígado é porque tinha uma vida super desregrada. É provavelmente uma pessoa que não se cuidava, que tinha uma vida extremamente desregrada e que levou a essa
ou excesso de medicamentos, ou bebida, alguma questão. E também uma questão do inconsciente, porque dentro da psicossomática, o fígado tem uma representação, ele representa a raiva. Precisa chegar nesse contexto de transplante? Não. Vamos fazer um trabalho preventivo. Fazer a psicoterapia é trabalhar as suas emoções, é estar disposto a dedicar um tempo para você se descobrir, para você se conhecer, para que você não precise chegar a esse momento tão difícil de lidar. O transplante de fígado envolve uma perversão muito grande da pessoa. Então, trabalhar a perversão, porque essa perversão se instalou, por que chegou nesse ponto? Precisa? Não, meus amores. Não precisa, porque vocês são o máximo. Só que vocês não descobriram o máximo de vocês. E a psicoterapia ajuda nesse processo, tá? O paciente que vai para a cirurgia bariátrica. Por que é importante ir para uma cirurgia bariátrica com um preparo antecipado, né? Os endócrinos mandam para mim, para o consultório, pacientes que vão se submeter à cirurgia para que eles se preparem. Por quê? Porque os médicos têm tido resultados muito desagradáveis, às vezes, com os pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica. Por quê? Porque eu já ouvi casos e já acompanhei caso em que a pessoa ficou com uma depressão profunda e acamada durante um ano, porque ela olhava no espelho e não se reconhecia. Não sou eu essa pessoa. E é um trabalho muito difícil e muito complexo, né, para resgatar essa pessoa. Mas essa pessoa, eu posso dizer a vocês, é muito corajosa. É uma pessoa que, dentre os dois movimentos psíquicos que nós temos, que é lutar ou fugir, ela luta. Ela luta dentro de uma depressão. Ela luta para se reconhecer e para se renovar. Então, agora eu vou encerrar com uma frase que eu tenho aqui para vocês, que é sobre viver. É uma frase do Benjamin Franklin, na qual ele diz: viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você encara é que faz a diferença. E a psicoterapia ajuda nessa maneira de encarar, né? Porque problemas todos nós temos. Só que a forma como você vê os problemas é que faz a diferença, como Benjamin Franklin nos diz. Essa é a função da psicoterapia. Então, meus amores, no próximo vídeo, como eu sou especializada em pacientes oncológicos, nós vamos tratar sobre esse tema, oncologia. Um beijo para vocês, boa noite.